Antes de começar o vídeo eu vou dar alguns avisos e primeiramente vou anunciar o nome do grande vencedor do sorteio. Thiago Henrique Souza é o nome dele. Ele acaba de ganhar o Rurouni Kenshin Live Action DVD da Otaku Store. Nessa semana ainda eu vou entrar em contato com você, Thiago, e você provavelmente vai saber minha identidade, Pois é. Anyway, e no máximo em 2 semanas você estará com seu DVDs em mãos do Rurouni Kenshin Live Action. Oh yeah. Outro aviso que eu tenho para dar para vocês é que, infelizmente, por alguns problemas eu tive que retirar a minha história do ar, e não sei quando eu colocarei novamente. Pretendo postar uma outra dentro desse mês, conforme eu tiver mais informações eu vou avisando vocês. Agora, vamos ao vídeo. Primeiramente eu peço desculpas se o áudio hoje não estiver muito bom, mas é porque estou passando por uma reforma em casa, e então o local onde eu costumo gravar está uma bagunça e eu não posso gravar lá. Nossa, mas acho que dá pra ouvir um eco, né? Eco! Ouviu? Anyway, salve, salve povo do YouTube, aqui é KZK8878 com mais um vídeo pra vocês. E o assunto de hoje será algo bastante interessante e sem dúvidas um tanto quanto polêmico. Bom, alguém aí já se perguntou o porquê dos fãs de mangás e animes costumarem insistir na ideia de fazerem um top 5, 10, 25, etc. de suas obras favoritas? Digo, talvez isso exista também com os fãs de comics, filmes, livros, séries, mas é de uma maneira muito menos intensa. Lógico, quase todos têm os seus favoritos, porém não é comum ver as pessoas discutindo os seus top 10 dessas coisas. Se eu fosse um sociólogo, pesquisaria isso, mas como não sou e nem tenho tempo para tal, farei simplesmente algumas teorias baseando-me apenas no que penso e observo. Bom, é possível que, pelo fato dos mangás e animes serem muito mais acessíveis do que os livros, digo, no tempo em que se lê um livro, é possível assistir a vários episódios ou ler vários volumes de um mangá, e assim, os consumidores dessas obras nipônicas conseguem experimentá-las com mais intensidade e numa diversidade relativamente maior do que os fãs de séries, livros, filmes, etc. Quando se assiste ou se vivencia algo, é normal do ser humano querer discutir a respeito, e dentro da comunidade otaku ou até fora dela, o que mais tem nos que curtem mangás e animes é a vontade de falar sobre uma obra recentemente assistida ou lida. Dessa forma, fazer recomendações, críticas, elogios, exaltações e discussões é algo frequente nessa comunidade, que cresce de uma maneira bem rápida, pelo motivo que eu já citei anteriormente. Enfim, e a existência dos top 10 chega juntamente com o processo de discussões, recomendações e críticas, pois esta é uma maneira clara e pontual de organização para afirmar quais são as suas obras favoritas. Os top 10 de cada indivíduo podem dizer muito a respeito desses. No entanto, a maioria das pessoas não sabem muito bem como o outro fez o seu. E então chegamos à questão da polêmica envolvendo o tema de hoje. Mas por quais motivos elas existem e como compreendê-la? Não se preocupem, o Kaze vai tentar desvendar essa questão para vocês. Venham comigo. Novamente posso estar me aproximando do achismo, mas vamos considerar que eu pensei bastante antes de fazer esse vídeo e elaborar essas minhas teorias. E para explicar essa polêmica não é tão difícil, pelo seguinte motivo. Os top 10 é uma maneira pessoal que cada indivíduo tem de organizar as suas obras favoritas. Se é pessoal, foram utilizados critérios individuais. Critérios individuais são baseados em vivências, gostos, maneiras de interpretação e características únicas de cada ser. E assim, a opinião de alguém que leu mais de 100 obras será diferente do que leu apenas 10. Ou a visão de alguém com menos de 15 anos, em comparação com alguém que tem 18, 20, 30, mais de 40, serão completamente divergentes também. Basta pensar em si mesmo. Os gostos de todo mundo mudam muito com o passar do tempo. Diferentes sexos, grupos de amigos e vários outros fatores influenciam nisso também. Parece óbvio, mas nem sempre as pessoas pensam nisso. Ok, Kaze. Então você está sugerindo para que entendamos as diferenças de gostos e opiniões e assim paremos de discutir os top 10 alheios? Não! A discussão é fundamental e extremamente construtiva. O problema é que a grande maioria não sabe discutir de maneira respeitosa e coesa, com argumentos construtivos e ideias compreensíveis, sem a necessidade de xingamentos ou desrespeito. Você deve discordar de algo que não ache certo, mas não pode deixar de considerar o motivo do outro achar isso e em achar uma maneira não ofensiva de dizer que o outro está errado, permitindo-o argumentar da mesma forma. Nossa, e essa é uma questão que abrange muito mais do que apenas os top 10, né? O foda é que há quem não sabe ser contrariado, há quem não aceite outros com pensamentos diferentes, há todo tipo de gente no mundo. É bem difícil saber lidar com as diferenças e a vida é assim. Kaze, pare de brisar e volte ao assunto do vídeo. Opa, perdão.
voltando ao assunto do vídeo. Um outro fator que devemos considerar é a diferença de jeitos em que se leu a obra. Pois é, se colocou altas ou baixas expectativas, se acompanhou semanalmente, se acompanhou mensalmente, se leu tudo corrido em poucas semanas ou dias, tudo isso faz uma enorme diferença no resultado final. Gantz, por exemplo, é o tipo de obra que deve ter sido uma merda acompanhar semanalmente, tanto que muitos reclamam do final. Já eu, que li em 2 semanas quase tudo, curti pra caramba. Ou sei lá, o caso de Jigoku Shoujo. Faz uns 3 anos que todo mundo só falava desse anime, e então quando eu fui ver, coloquei uma alta expectativa. E sinceramente achei muito ruim. Os episódios eram muito Ctrl-C e Ctrl-V. Enfim, espero que vocês tenham entendido a essência do que eu quis passar. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam, favoritem e não deixem de colocar os seus comentários. Kaze, não vai embora ainda? Você não falou o seu top 10? Estamos todos ansiosos aqui para saber qual é. Que? Sério isso, gente? Preciso falar mesmo? Sim, chega de enrolação. Tá bom. Eu não tenho um top 10 definido, gente. O que eu tenho são critérios em desenvolvimento. Posso falar a vocês quais são eles e dizer algumas obras, não necessariamente em ordem, que considero minhas 10 favoritas hoje. Mas lembrando que existem muitas outras que estou lendo ou que quero ler que possuem um alto potencial para estarem no meu top 10. Eu prefiro separar os tops de mangás e animes, até porque os critérios de avaliação são diferentes. Vou falar para vocês sobre os de mangá, suave? Estão prontos? Bom, começando com os critérios que eu utilizo. Pode soar meio estranho, mas eu considero mais a emoção do que a razão para dizer se uma obra é ou não minha favorita. Há sempre aquelas obras que você tem que dar uma pausa de pelo menos 10 segundos e falar que foda. Tem a questão do traçado da obra, que sempre me chama bastante atenção. A fluência também, para mim, é importantíssima. Se você lê sem perceber o tempo passar, se você passa as páginas rapidamente, se você entende ela de maneira tranquila, etc. As personagens também têm um certo peso na hora de avaliar, se elas se desenvolvem, se são carismáticas, fodas, etc. Claro, tem a história em si também, se ela é coerente do início ao fim, se o final dela é bom, se eu consigo me envolver ou me identificar, se a base dela é sólida e sobre o que a temática sugere como reflexão. Bom, tem um fator também que na verdade é bastante pessoal, que são as referências históricas ou da realidade presentes na trama. Vocês sabem que eu curto pra caralho a história do Japão, mas a verdade é que eu curto a história em geral também. E se o autor consegue fazer referências de acontecimentos que ocorreram ou ocorrem na vida real, dentro de sua ficção, eu fico bastante empolgado, e o que traz um peso considerável na hora de uma avaliação final. Basicamente são esses critérios que eu utilizo para fazer o meu top 10. Infelizmente eu ainda não defini ao certo a ordem de tais obras, mas possuo algumas aqui que posso falar que são minhas favoritas assim. Por isso, seguro-se aí, peguem um papel e uma caneta e se preparem. Primeiramente já deixo bem claro que 3 obras eu coloco no meu top 0. E o que seria o top 0? São obras intocáveis que por nostalgia não acho justo as colocar na briga. E são essas, Naruto, One Piece e Dragon Ball. O caso de One Piece é um pouco diferente. A verdade é que eu acompanho apenas o anime de One Piece e, mesmo assim, é uma das minhas obras favoritas. Só que tenho um pouco de receio em colocá-la no top 10, pois só li alguns poucos capítulos e ela é muito gigante. Anyway, chega de enrolação e vamos ao top 10. As obras são essas: One Punch Man, Death Note, Bakuman, Gantz, Tenjo-Teng, Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter, Beerus e Bappo, Rurouni Kenshin e, por fim, 20th Century Boys. Agora acalmem-se, não sejam afobados. Dessas obras que eu citei, todas têm motivos para estarem entre minhas 10 favoritas, mas nada impede que um dia eu leia outras que as superem ou simplesmente o tempo me faça mudar de gosto. Algumas obras que eu gostaria de citar também, que possuem um grande potencial de entrarem nessa lista ou que quase entraram. Soul Eater, Shaman King, Battle Royale, Hikaru no Go, Slam Dunk, Akira, Ashita no Joe, Rin, Monster, Giant Killing, Old Boy, Adolf, Game Pass Descalços, Deadman Wonderland, Vagabond, enfim, uma lista imensa de obras que podem um dia compor esse privilegiado grupo dos top 10 do KZK.
Anyway, obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem e não esqueçam de colocarem os seus comentários falando sobre o que acharam. Também não se esqueçam de darem uma olhada na loja da Otaku Store, o primeiro link da descrição do vídeo. Curtam minha página no Facebook e sigam-me no Twitter. Novamente, arigatou gozaimasu e sayonara.